E aí, meu amigo, minha amiga, conseguiu classificar as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral? Olha, confesso a vocês que é um tema difícil, pelo contexto em que se insere a resolução, pelo contexto de, digamos assim, conteúdo conceitual do que é resolução do Tribunal Superior Eleitoral, e também pelo que acontece na prática, porque às vezes é diferente do que está previsto na legislação. Olha só, resolução do TSE, gente, decorre, em primeiro lugar, do artigo 1º, logo do artigo 1º do nosso Código Eleitoral. E lá no nosso artigo 1º do Código Eleitoral, se coloca lá, acho que, se não me engano, no parágrafo único do artigo 1º do Código Eleitoral, se estabelece que o Tribunal Superior Eleitoral deverá trazer instruções necessárias à fiel aplicação deste código. A lei das eleições, ela especifica um pouco mais, ela dá uma clareza maior e diz que esse Tribunal Superior Eleitoral deve trazer instruções também para regulamentar as eleições, tá? Sem restringir direitos e sem criar sanções. Então não pode restringir direitos e sem criar sanções. Quando você lê o artigo 1º do Código Eleitoral e lê a lei das eleições, você vai pensar, bem, o Código Eleitoral e a lei das eleições permitem que o Tribunal Superior Eleitoral delega, tá, ao Tribunal Superior Eleitoral uma função normativa, mas que essa função normativa não pode ter caráter abstrato, geral e, é claro, restringir ou sancionar as pessoas. Essa é a leitura que se faz. Muito bem. O que é que o TSE tem que fazer, portanto? Uma resolução que vai, na verdade, regulamentar, que vai deixar mais clara a aplicação da legislação. Vou dar um exemplo bem básico. Você com certeza já ouviu falar, porque viu propaganda da própria Justiça Eleitoral, dizendo o seguinte: eleitor, vai estar fora da sua cidade na eleição presidencial? Vote em trânsito. Você pode votar em trânsito. Então, comunique aqui à Justiça Eleitoral que você vai estar em outra cidade, para que a Justiça Eleitoral permita que você possa votar nessa outra cidade. Então, muito bem. A lei fala que você pode votar em trânsito e, por favor, voto em trânsito, gente, não é possível quando você está fora do país. Não existe voto em trânsito fora do país. O voto em trânsito é simplesmente uma coisa nova, uma novidade da Lei 12.034 de 2009. É só de 2009 para cá que tem voto em trânsito, pelo menos essa regulamentação mais nova. Antigamente podia em algumas situações, né, lá em 65, mas desde a lei das eleições não podia realmente, tá? Desde esse nosso sistema eletrônico de votação, na verdade, que é de 96, já não era possível votar em trânsito. Mas a lei 2034 permitiu o voto em trânsito, mas nas capitais dos estados, e tão somente nas capitais dos estados, e para tão somente presidente da República. E a lei fala mais ou menos só isso, tá? Que é permitido nas capitais dos estados votar em trânsito para presidente da República. Ótimo. Como é que faz isso, gente? Como é que eu aplico isso na prática? Como é que eu vou fazer com ele? Eu vou simplesmente, o eleitor está em qualquer capital do país, passeando, e eu vou lá e voto, é assim? Simplesmente não daria para aplicar dessa forma. Então o TSE precisou baixar uma resolução, dizendo que tem um período de X a Y, que muda, todo ano eleitoral muda esse período, tá? Dependendo do calendário eleitoral. Aí vai ter no dia X ao dia Y para você comparecer à Justiça Eleitoral, comunicar que você quer votar em trânsito, desculpem, comunicar que você vai estar no dia da eleição em Recife, por exemplo, e aí o que a Justiça Eleitoral faz? Ela faz, porque por causa do sistema eletrônico, ela faz como se fosse uma transferência do seu título eleitoral, da sua sessão originária, para aquela sessão específica do voto em trânsito lá em Recife. E aí você vota em trânsito. Se você não comparecer à Justiça Eleitoral e comunicar que vai votar em trânsito, na hora que você vai chegar em alguma sessão qualquer tentando votar em trânsito, você não consegue. Por quê? Porque os seus dados no sistema eletrônico foram inseridos lá na sua sessão originária, tá bom? Então vejam, a lei está dizendo uma coisa, mas para que ela se aplique na prática, precisa que o TSE baixe uma resolução e explique como é que vai funcionar na prática. Quando você vai ver a dinâmica do processo eleitoral na lei, a lei ela traça os paradigmas gerais.
Quando você vai, por exemplo, você vai lá para o Código Eleitoral estudar alistamento eleitoral. Tudo bem, ótimo, alistamento eleitoral. Se você for um dia servidor da Justiça Eleitoral, como eu já fui, você vai ver que você nem pega no Código Eleitoral para tratar de alistamento. Você nem usa o Código Eleitoral. Só usa a resolução 21538 do TSE. Só usa a resolução. Ninguém nem toca no Código Eleitoral. Porque lá está o Código Eleitoral de 65, inclusive com algumas coisas que estão, para nós, não recepcionadas pela Constituição Federal. E aí a resolução, ela traz todas as explicações necessárias para que, na prática, você possa fazer a inscrição do eleitor no cadastro de eleitores do Brasil, tá bom? Então, existe todo um problema de sistema. Vocês vão conhecer o Sistema Elo, que é um sistema muito bacana, ajuda muito, tá? O Sistema Elo, muito bom. Eu imagino que ainda deve ser o Sistema Elo, não sei. Já estou fora da Justiça Eleitoral faz um tempo. Mas deve ser ainda o Sistema Elo, que era um sistema muito bom para você fazer o alistamento eleitoral, convocação de mesário. O mesmo sistema você tem várias plataformas lá na Justiça Eleitoral. Olha, muito bom trabalhar na Justiça Eleitoral, tá? Então, o alistamento eleitoral só lá está na resolução 21538. Então, vejam, quando o TSE trouxe a resolução 21538, ele não trouxe uma inovação no cenário jurídico. Foi o que ele fez? Trouxe instruções para que o Código Eleitoral pudesse ser bem aplicado. É isso que tem que ser feito? É isso. Se o TSE fizer só isso, estava perfeito. Mas na prática, o TSE faz só isso? Faz não. Ele faz muito mais. Ele chega a criar lei em sentido geral e abstrato, gente. Ele chega a criar como se fosse uma lei, porque simplesmente o nosso Congresso Nacional, às vezes, não edita as leis necessárias para o nosso país. E aí, por vezes, o próprio TSE faz as vezes de legislador. E aí vamos discutir até se isso é constitucional ou não, não é mesmo, gente? Vamos discutir. Olha só, então vou tentar resumir aqui um pouco para aproveitar um pouco a nossa lousa, tá? Então, olha só, as resoluções do TSE, que são essas instruções que o TSE traz, são delegadas, o poder normativo da Justiça Eleitoral é delegado pelo próprio Código e pela Lei das Eleições. Em regra, eu fiz questão de colocar aqui em regra, há uma função regulamentar. E aí, como o brasileiro, você sabe disso, está na nossa Constituição Federal, se é obrigado a cumprir ou deixar de cumprir alguma coisa que esteja determinada em lei, princípio da reserva legal. Ora, resolução não é lei, portanto, o que me obrigaria a cumprir uma resolução? Se questionou isso. E para evitar qualquer questionamento dessa natureza, o próprio TSE, porque não tem lei dizendo isso, o próprio TSE, ao interpretar o Código Eleitoral, ele disse, bem, se o meu poder normativo decorreu do artigo 1º do Código Eleitoral, ou seja, foi delegado pelo legislador federal, as minhas resoluções têm força equivalente a uma lei ordinária federal. Beleza? Beleza. Significa dizer que, é claro que a gente vai ver os limites das resoluções, é claro que uma resolução não pode contrariar a lei, não pode contrariar a Constituição, é óbvio, tá? Mas ela vale no nosso mundo jurídico como se fosse uma lei ordinária federal. É uma lei ordinária federal uma resolução? Não é lei, gente. Resolução é resolução. Resolução não é lei, mas ela tem uma eficácia prática, ela obriga o cidadão, obriga os candidatos, obriga os partidos políticos, como se lei ela fosse. Vamos lá. Aí nessa série de discussão, nós temos aí a classificação dessas resoluções, e aí começa a polêmica grande. Eu tenho a classificação em caráter primário, a resolução de caráter primário, e a resolução de caráter acessório. Resolução de caráter primário e resolução de caráter acessório. A resolução de caráter primário, ela, em tese, pela leitura do nosso Código Eleitoral e pela leitura da nossa Lei das Eleições, a resolução em caráter primário, ela não deveria existir, gente. Não deveria existir. Porque, veja, se a resolução deve regulamentar, trazer instruções para bem aplicar a lei que já existe, eu quero só aprofundar o conteúdo, interpretar o conteúdo, realmente sistematizar esse conteúdo, porque às vezes o que faz a resolução, por exemplo, todo ano eleitoral tem uma resolução que organiza as eleições.
Aí essa resolução é ótima, porque ela pega um pouquinho do Código Eleitoral, um pouquinho da Lei das Eleições, e sai um pouquinho da Constituição Federal, e sai organizando. Faz como se fosse um Código das Eleições. Tá? É ótimo, o TSE faz isso. Então, a função dele é essa mesmo. Mas me diga, ele só faz isso? Não. Nós tivemos algumas resoluções que realmente inovam no cenário jurídico. Vou dar um exemplo de uma que você com certeza ouviu. O TSE andou aí, eu não vou nem dizer se foi certo ou errado. Eu acho até aqui para nós que foi certo. Mas enfim, o pessoal, o governo não faz, né, o Congresso não faz, enfim. Eu acho que o TSE foi aqui para nós, falando baixinho, né? Eu acho que foi certo. Mas enfim, o TSE andou, por exemplo, quantificando quantos deputados federais tem em cada estado. Quantos deputados tem que ter? Tem que ter mais, tem que ter menos e tal. E fez isso através de resolução. Veja, na hora que eu faço isso, eu estou interpretando, tá? Eu estou interpretando que ele está regulamentando a Constituição Federal, que diz que cada estado tem que ter proporcionalmente o número de deputados federais, no máximo 70, no mínimo X. Então, se minha população aumentou com base nos dados do IBGE, é claro que eu tenho que ter mais deputados. Se a população de um outro estado proporcionalmente está menor, então ele tem que ter menos, e por aí vai, certo? Eu entendi que isso aí era só regulamentar, mas o Supremo entendeu que isso daí não poderia ser feito através de uma resolução. Precisaria de lei, tá? E aí entendeu que essa resolução era inconstitucional. E aí, eu pergunto a vocês, é possível controlar a constitucionalidade de resolução se resolução não é lei? Vê que bronca. Vê como um assunto besta de um artigo gera tanta polêmica. Eu posso controlar a constitucionalidade de uma resolução? Vou dar um outro exemplo, antes de falar sobre esse tema. Vou dar um outro exemplo. Resolução 22.610 de 2007. Resolução 22.610 de 2007. Essa resolução especifica com muita clareza, essa resolução, gente, ela não instrui nada. Essa resolução, ela é uma lei. Ela é uma lei cagada e cuspido. É uma lei, certo? Ela traça todo o procedimento para perda de mandato eletivo em caso de infidelidade partidária. O cara foi infiel partidário, um dos exemplos, mudou de partido, certo? Mudou de partido sem justa causa. Ele foi infiel. Muito bem. Nesse caso, o procedimento para a decretação da perda do mandato eletivo é regulamentado pela lei. Pela lei não, é quase lei, né? Foi um erro quase que proposital também. Isso é regulamentado pela Resolução 22.610 de 2007 do Tribunal Superior Eleitoral. E por que essa resolução regulamenta isso? Porque, gente, o estatuto do partido político estabelece até quando é que eu vou expulsar o caboclo lá do partido. Mas uma coisa é a relação que eu tenho com o meu partido político, uma coisa é a minha filiação com o partido político, e essa é uma relação, e uma outra relação que é muito diferente é a minha com a Câmara dos Deputados, é a minha com a Câmara Municipal, é a minha com a Assembleia Legislativa. Então, uma coisa é a relação partido-filiado, outra coisa é a relação político-Estado. Então, o partido político, ele não pode dizer como é que vai ser a perda do mandato do cara lá no Congresso, entendeu? Não pode. Senão, imagine como é que seria um negócio desse. A zona. Cada partido estabelecendo uma forma diferente, porque tem que dar ampla defesa contraditória, é claro, não é? É claro, não vou tirar direito de ninguém sem dar ampla defesa contraditória, não vou decretar a perda do mandato sem mandato para ele, né? Porque o mandato continua sendo do partido, o mandato é do partido. Mas ele vai perder o cargo, né? Então, não é nem muito tecnicamente correto a gente falar perda do mandato. Ele vai perder o cargo, né? Ele perde o cargo. O mandato continua sendo do partido, porque o mandato não pertence ao candidato eleito. O mandato pertence ao partido. E a gente vai aprofundar tudo isso lá na frente, tá? Estou só dando aqui uma explicação para explicar a resolução. Então, vejam, esse procedimento, a regulamentação disso não existe no Brasil, não existe nenhuma lei falando sobre como é que eu decreto a perda desse cargo pelo político que teve sua infidelidade partidária aí reconhecida. Não tem. E aí propuseram uma ação direta de inconstitucionalidade, contra
essa resolução 22.610. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que esta resolução era constitucional. Por quê? Porque, afinal, esta resolução cuidava de uma missão legislativa. Entendeu o Supremo, tá? Enquanto o Congresso não regulamentar, enquanto o Congresso não fizer uma lei específica para tratar sobre procedimento de perda de mandato eletivo, eu não tenho outra forma senão regulamentar isso aí por resolução. Também seria interessante, talvez mais interessante, um mandado de injunção, mas ninguém propôs um mandado de injunção. Então o TSE regulamentou, porque chegava a demanda para ele lá, ele vai definir essas coisas, a demanda é proposta na competência do Tribunal Superior Eleitoral ou do TRE, a depender da circunstância, tá? A depender do cargo, é TRE ou TSE. E aí chegavam as demandas para ele, ele ia se basear no quê, gente? No nada. Você sabe que o juiz não pode deixar de decidir, ele é obrigado a decidir sempre. Mas se não tem norma para ele decidir, vai fazer o quê, gente? Ele vai pegar interpretação ou criar a norma da cabeça dele. Vai usar analogia, mas analogia com que não tem nenhuma norma similar. E fazer uma analogia com o estatuto do partido político, como é que ia ser um negócio desse, gente? É difícil. Então ele preferiu criar uma resolução. O TSE fez uma resolução e fez muito bem. Agora, essa resolução é lei. Ela é uma lei. Eu estou dizendo assim, é uma lei no campo fático, tá? Não uma lei em sentido formal, por favor. É uma lei no campo fático. Ela tem caráter geral, abstrato, regulamenta uma situação não tratada pela... Ela não regulamenta absolutamente nada. Ela cria um procedimento específico para cuidar de um problema jurídico. Tá bom? O TSE poderia fazer isso tecnicamente? Não, não poderia, porque a sua função é só regulamentar. A sua função é ser acessório. A sua função é ter resolução com caráter acessório, resolução com caráter interpretativo, trazer instruções, explicar a legislação, fazer com que a Justiça Eleitoral consiga aplicar essa legislação, fazer com que o eleitor entenda a legislação, fazer com que o candidato saiba como é que vai ser ali o processo eleitoral. É para isso que serve a resolução. E aí a gente tem um problema porque as provas de concurso, às vezes eu tenho a impressão de que o cara que fez a prova, às vezes não estudou essa disciplina aqui, essa matéria, porque existe tanta divergência e tanta complicação que eu, se fosse um examinador de concurso público, preferiria nem colocar uma questão perguntando onde é que se classifica uma resolução. Porque, veja, se ela tem caráter primário, e aí eu estou dando minha posição pessoal, tá, gente? Isso aí pode variar de prova para prova, de autor para autor. Se a resolução tem caráter primário, se ela inova no cenário jurídico, se ela cria, na verdade, no campo fático, uma norma geral e abstrata, para mim, ela é fonte própria, ela é fonte direta do direito eleitoral. Mas se ela tem um caráter só acessório, ela só está interpretando a legislação eleitoral, ela acaba sendo uma fonte indireta do direito eleitoral, tá? Porque ela interpreta, ela justifica e tal, mas ela não trata exatamente de criar a norma do direito eleitoral. Essa é uma forma de interpretar. Se for em prova, professor, o que é que eu faço? Você está me deixando doida. Se for em prova, olha, pela experiência que a gente tem visto em prova, tá? Em prova. A maioria das questões que eu vi, que são poucas, tá? A maioria das questões que eu vi perguntando sobre resolução, eu estou falando para prova, tá? Estou discutindo academicamente a coisa aqui, mas para prova, o que se tem entendido é que a resolução tem caráter secundário. Caiu até, eu lembro bem, no TRE do Rio Grande do Norte, por exemplo, a última prova do TRE do Rio Grande do Norte, caiu uma pergunta sobre resolução, classificação. E a classificação é que ela tem caráter secundário, tem caráter secundário. Eu acho que eu trouxe até essa questão aqui para vocês, eu acho que trouxe. Ela tem caráter secundário, interpretativo, acessório, tá? Caráter secundário. E, ao mesmo tempo, e aí contradiz um pouco a classificação que a gente viu, né? Porque se ela tem caráter de interpretação, como se fosse uma jurisprudência, ela não deveria ser classificada como fonte direta. Mas, repito, para a prova de concurso. E eu, com toda sinceridade, acho que é uma fonte direta, porque, para mim, a resolução ela é a fonte mais direta do direito eleitoral, para mim, ela é. Tá? E, para a prova, o que tem sido admitido é que resolução tenha, sim, a classificação como fonte direta do direito eleitoral. Se você for muito tecnicista, formalista, observar o conteúdo técnico do conceito de fonte, talvez você classificasse a resolução como, principalmente, caráter... Quando eu falo de prova de concurso, eles não vão nem considerar esse caráter primário aí, tá? Eles vão só considerar o caráter secundário. Primário é questão doutrinária.
Então eles vão considerar o caráter secundário. Então, assim, você coloca considerando a resolução de caráter secundário, porque a de caráter primário, ela, para mim, fonte direta, sem dúvida nenhuma. Mas ainda a de caráter secundário, ela para a prova, tem sido considerada fonte direta. Foi uma complicação danada, né? Eu disse aqui para você que sou autor do livro chamado Direito Eleitoral Descomplicado e fiz uma salada da moléstia dos cachorros doidos aqui, né? Bem, mas tentando organizar o pensamento, tentando organizar e fazer um resumo da ópera. Olha só, resolução do TSE para efeito de prova, tome nota, para efeito de prova, se considera fonte acessória, fonte secundária do direito eleitoral, tá? Fonte secundária, mas ao mesmo tempo se considera também uma fonte direta do direito eleitoral. Essas coisas parecem se contradizer, mas é assim que tem sido cobrado em concurso público. Resolução como fonte direta do direito eleitoral. Já vi questão cobrando indireta, mas é muito difícil. Na maioria das questões, essa é uma questão para ser anulada, tá? É para ser anulada. Mas na maioria das questões, considera-se resolução como fonte direta do direito eleitoral, porque de fato ela é, e que ela tem um caráter secundário, acessório, tá bom? Porque de fato, se você for pegar o artigo 1º, lá é o artigo 105 da nossa Lei das Eleições, ela de fato tem um caráter secundário, um caráter acessório, tá bom? Mas professor, e o controle de constitucionalidade? O senhor enrolou e não falou, né? Pensa que eu estou esquecido? Estou esquecida? Estou não. Estou esquecido de responder não. Olha só. Como é que ensina a interpretação do Supremo Tribunal Federal? Tá? Isso já caiu em prova também, por incrível que pareça. É muito difícil que isso saia em prova, mas já caiu. Então a gente tem que falar. O Supremo Tribunal Federal conhece a classificação das resoluções em primário e em secundário. Tá? O primário e acessório. Acessório é sinônimo de secundário, tá? O Supremo conhece essa classificação. E ele só admite controlar a constitucionalidade de uma resolução quando ela tem um caráter primário. Ou seja, quando a resolução tiver esse caráter de lei geral e abstrata, quando ela no campo fático realmente representar como se fosse uma lei mesmo. Porque se você for olhar a letra fria da Constituição, eu só posso controlar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, enfim, não é não? Então, bem, resolução não é lei nem ato normativo federal, não é, tá? É um ato do judiciário, gente, é um ato do judiciário, mas o Supremo Tribunal Federal entende possível de controlar a constitucionalidade desde que tenha ela esse caráter primário, ou seja, inove no cenário jurídico. As resoluções de caráter secundário, ou seja, as resoluções que só interpretam, que trazem instruções mesmos, que regulamentam a legislação eleitoral, por entender o Supremo que elas só estão interpretando a legislação, que elas funcionariam como se fosse uma jurisprudência, digamos assim, que elas não são passíveis de controle direto de constitucionalidade. Tá bom? Tá claro? Então vamos para frente aqui. Eu lembro que tem uma questão aqui, ó. Cadê? Ó, aqui uma questãozinha, só vocês ficarem ansiosos. Vamos lá. Limites da minha resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho 3 limites, e aí eu estou me usando da classificação trazida pelo Marcos Ramayana. Olha só, 3 limites. Limite formal, limite material e limite temporal. O Código e a Lei das Eleições fala de instruções. O TSE trará instruções. Essas instruções, gente, segundo o entendimento que prevalece, essas instruções devem vir através de resolução. O ato normativo do tribunal que traz essas instruções, o entendimento é que o ato normativo capaz de trazer essas instruções é a resolução, tá? Então, qual é a forma que se corporifica essas instruções que devem ser emanadas da Justiça Eleitoral? Resolução. Beleza. Qual é o limite material, professor? Ora, a própria legislação. Uma resolução não pode tratar de forma diferente um tema que está explícito na Constituição ou na legislação, tá? Se a lei diz que as eleições acontecem no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, eu não posso vir por uma resolução e dizer que acontece no segundo. Não pode violar a lei. Na verdade, nenhuma lei pode violar a Constituição, por óbvio. Mas se você poderia raciocinar, se a resolução tem força de lei, de repente ela poderia mudar uma lei, mas não pode, tá?
resolução não pode jamais revogar uma disposição legal. Resolução não revoga a disposição legal. Regulamenta, instrui, traz interpretação da lei. Não pode revogar, tá bom? Então, o limite material da resolução é a própria legislação eleitoral, é a Constituição Federal. E eu tenho um limite chamado de temporal. Limite temporal. As resoluções podem vir a regulamentar as eleições, e é para isso, essencialmente, que elas servem. Mas, segundo está aí no artigo 105 da Lei das Eleições, essas resoluções que visam regulamentar as eleições só podem vir até o dia 5 de março do ano eleitoral. Aí isso é uma coisinha que cai em prova, viu, gente? Quando vai cair resolução, aí esse artigo aí, 105 da Lei das Eleições, ele é cobrado. Sabe, por exemplo, Fundação Copia e Cola, Fundação Carlos Chagas, a Fundação Carlos Chagas, ela gosta de cobrar uma coisinha, transcrever a lei, né? Então, isso daí é um artigo que você tem que ter um cuidadozinho, porque ele é cobrado sim em prova, tá bom? Aquelas classificações nem tanto, mas essa data é cobrada em prova. Então, até o dia 5 de março do ano eleitoral, o TSE tem que editar as resoluções que regulamentam as eleições. Professor, se não editar, aí fica valendo as resoluções anteriores, porque todo mundo lança a resolução e não necessariamente aquelas resoluções se aplicam só para aquela eleição, tá? Então, de repente dá para aproveitar uma resolução de uma eleição passada, não tem problema, e é até muito comum que se aproveite, e na maioria das vezes o que se faz é praticamente copiar uma resolução para o ano vindouro, tá? E aí se altera uma besteirinha ou outra, a depender das alterações que eventualmente aconteceram lá na própria legislação eleitoral, beleza? Então, até o dia 5 de março do ano da eleição, o TSE, atendendo ao seu caráter regulamentar, olha aí o caráter regulamentar, secundário, tá, acessório, sem restringir, então, disse aqui com muita clareza o legislador, olha, o TSE tem um caráter regulamentador, tá? Ele não vai criar nada, ele regulamenta. Até os traços eu não consigo fazer certo, é uma desgraça, né? Mas vamos lá. E não pode restringir, como eu tinha falado ao senhor, eu vou tentar fazer mais bonitinho aqui, ó. Olha aí que beleza. Não pode restringir ou estabelecer sanções, tá? Não pode restringir direitos, nem estabelecer sanções que difiram, nem que sejam diferentes daquelas sanções que já estiverem previstas em lei. Eu posso até estabelecer sanção, então, indiretamente eu vou dizer assim, então eu posso até estabelecer uma sançãozinha, né? Uma multazinha aqui e acolá, desde que elas sejam, não pode ser diferente, tá? Daquelas previstas em lei. Eu não posso estabelecer, eu posso simplesmente trazer para a minha resolução aquelas sanções que já estão na lei. Aí eu transcrevo. Se você, por exemplo, fizer uma propaganda irregular, vou aplicar uma multa de 2 a 8 mil reais. Pronto. Aí eu coloco isso na resolução. Eu estou criando uma multa por resolução? Não. Eu estou simplesmente transcrevendo uma multa que está prevista na lei das eleições para a resolução. Tá? E aí, poderá expedir essas instruções, tá vendo? O Código e a Lei das Eleições falam as instruções necessárias para a sua fiel execução. E aí, há essa necessidade, eu acho interessante isso, de se ouvir previamente em audiência pública os delegados ou representantes dos partidos políticos. Aqui eu já respondi isso, né? A DIN cabe contra a resolução do TSE? A gente respondeu dizendo que sim, desde que ela tenha um caráter primário. Mas, professor, se perguntarem assim, prova, cabe, a pergunta é objetiva, prova objetiva. Cabe a DIN contra a resolução do TSE? Essa é uma pergunta de lascar. Porque a depender pode caber ou não. Mas em caráter geral, gente, em caráter geral, tipo, se eu fosse responder, cabe a DIN contra a resolução do TSE? A resposta é não. Por quê? Porque se o TSE regulamenta a legislação, não é para caber a DIN, tá bom? A resolução não é norma. A resolução só traz instruções. Então não cabe a DIN. Agora, se a questão estiver dizendo assim, em nenhuma hipótese, veja como é diferente, em nenhuma hipótese é possível a apresentação de uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma DIN. Aí está errado. Por quê? Porque é possível, excepcionalmente, uma DIN contra a resolução, desde que essa resolução tenha um caráter primário, e 9 no cenário jurídico. Vamos aqui responder uma questão sobre resolução. Olha só. Prova, como eu tinha falado para vocês, do TRE do Rio Grande do Norte. Peculiaridade da Justiça Eleitoral é a prerrogativa normativa conferida ao TSE. Em relação a tal função, é correto afirmar o seguinte. Aqui eu vim direto, tá, para a alternativa correta em razão do tempo, e as outras alternativas dessa questão,
elas só faziam uma salada. Então, para não confundir ninguém, e diante do avançado do tempo, eu resolvi trazer só a alternativa correta, tá? Então, veja, a resolução do TSE, essa questão é muito interessante, ela tem o quê? Natureza secundária, regulamentar somente. Porque você pode dizer, mas ela cria coisa nova e tal. Eu sei, na prática é uma coisa, gente. Teoricamente é uma coisa. Teoricamente, sequer se poderia admitir que ela criasse algo novo. Porque a lei está lá no artigo 105 dizendo que ela só tem o caráter regulamentar. Ela só pode regulamentar. Quando ela cria algo novo, em tese ela está sendo uma resolução ilegal, mas que por vias oblíquas, de política mesmo, judiciária, política feita pelo Poder Judiciário, acaba se dando um viés de legalidade, mas está errado. A verdade é que está errado. Então veja, natureza secundária é regulamentar somente regulamentar, cabendo-lhe expedir as instruções necessárias à fiel execução da lei eleitoral. Isso aqui está tal e qual previsto no artigo 105 da Lei das Eleições. No que tange o pleito eleitoral, olha aí, há uma limitação temporal. Qual é a limitação temporal? Ele diz aqui, há uma limitação temporal para o exercício pelo TSE do referido poder normativo, sendo possível exercitá-lo até o dia 5 de março do ano da eleição. Então veja, a Fundação Carlos Chagas cobrou tal e qual, deu até uma redaçãozinha mais bonita, né? Não copiou e colou, olha aí, ela deu uma redaçãozinha melhor, ela fez uma adaptação ao texto da lei, mas basicamente ela transcreveu o artigo 105 da nossa lei das eleições. É isso, meus amigos. Com isso aqui a gente termina o nosso tópico de introdução aos direitos eleitorais, tá? Na verdade é o direito eleitoral. E na nossa próxima aula a gente já começa a falar sobre introdução aos direitos políticos. Um grande abraço, até a próxima.